Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Está começando mais um Em Pauta. E hoje eu conto com a presença do Dr. Márcio Dorileu, defensor público e secretário de Justiça, e da doutora Betsy Miranda, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos debater um tema que está em alta, em discussões, no nosso país, que é a redução da maioridade penal. Foi aprovado agora, foi feita a admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça da redução da maioridade penal em um projeto de emenda constitucional. Eu quero ouvir primeiro, se apresentar, a doutora Betsy, e dizer o que a senhora acha desse projeto de emenda constitucional. Eu cumprimento a todos, por você, pelo secretário, os nossos ouvintes e telespectadores. Olha, eu sou absolutamente contra isso, porque hoje é 16 anos, amanhã vai ser 14, menos de um mês vai ser 14 e menos de um mês vai ser 12. A ECA já diz a idade limite que é 12 anos. Eu entendo que deva, em vez disso, que já perdemos tempo com 18, de 21 para 18, e não deu certo, que se faça uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando a idade limite de 12 anos, que faça um tipo de punição diferenciado e que exista uma comissão multidisciplinar que diga ao juiz como ele deve julgar, se como maior ou menor, sem mudar a Constituição, sem mudar nada, porque não tem necessidade, não vai resolver o problema. Nós vamos ter, sim, chefes de quadrilha de 14 anos, mas não vai levar um mês. Aliás, já temos até criança de 10 anos envolvida em crimes. Vamos lá, o doutor Márcio Dorileu. O doutor é o atual secretário de Justiça do estado de Mato Grosso. Acredito que o seu posicionamento vai ser mais a questão estadual, Como é a visão hoje do Estado perante a redução da maioridade penal? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade e saudar também a todos e a todas, cumprimentar minha colega a doutora Betsy e parabenizar a emissora pela iniciativa, porque é uma oportunidade ímpar de levar à sociedade um debate tão relevante, tão importante. A nossa opinião é também semelhante à da doutora Betsy. Nós somos totalmente contrários à redução da maioridade penal por vários motivos. Eu sou defensor público de carreira há mais de 17 anos. Atuo na área criminal, tenho uma experiência na área e sou professor de Direito Penal e Processo Penal também por formação. Então, temos uma experiência de vários anos na área criminal e essa experiência nos credencia a afirmar perante a população que a redução da criminalidade não passa por essa solução. Essa solução é uma solução simplista, populista, que vem a reboque de ideias que não partem de pressupostos científicos alicerçados. O que eu quero dizer com isso? Para orientar a população, nós temos dados estatísticos do Ministério da Justiça que comprovam que a criminalidade na faixa de 16 a 18 anos no Brasil não ultrapassa o patamar de 1%. Portanto, os altos índices de criminalidade que assolam o país todo não está associada à impunidade de adolescente infrator. Ao contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê toda uma normatização, toda uma disciplina, uma diretriz de políticas públicas que faz com que, sim, o adolescente ele sofra medidas socioeducativas, sim, mas antes de mais nada nós temos que discutir a omissão do poder público em relação às políticas públicas previstas não só na Constituição Federal da República, mas em tratados internacionais e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que determinam que nós possamos aplicar uma política de proteção integral a crianças e adolescentes. Por que não se discutir educação integral?
Por que não se discutir o fortalecimento da rede de proteção com os conselhos tutelares? Por que não se discutir a omissão do poder público em relação a estruturar os conselhos tutelares e fazer com que esse adolescente em conflito com a lei evite o contato com a criminalidade, com a marginalidade? Esse é o tema, essa é a base central do argumento. Então, com todo respeito às opiniões contrárias, mas querem dar solução simplista para problemas complexos. Eu volto a dizer, nós precisamos até levar e popularizar, democratizar a população, os verdadeiros fundamentos dessa discussão. Nesse momento, o que nós percebemos é que querem induzir a sociedade brasileira a um equívoco e desviar o foco da atenção em relação a problemas cruciais. Por que não se discutir o problema da corrupção, endurecimento punitivo em relação à corrupção que assola o país, que desvia recursos necessários para que crianças tenham acesso à escola, a hospitais e creches com dignidade? Por que não se discutir a aprovação imediata da hediondez para a corrupção, que é um crime realmente bárbaro, que retira, rouba sonhos de milhares, milhões de crianças e adolescentes no país? Correto. O senhor falou aí de dados estatísticos, né? Nós temos hoje em nosso país 70% de reincidência entre os presos, pessoas que já foram detidas e que voltam, né? E eu achei interessante nas minhas pesquisas que com os menores infratores, esse índice é de apenas 20%, quer dizer, 80% dos menores infratores são recuperados. Felizmente. Felizmente. O Brasil, ele tem a quarta maior população carcerária do mundo. Somos mais de 500 mil, né, pessoas que hoje estão encarceradas. Ao meu entender, né, vou fazer uma pergunta e vou ouvir os dois. Perfeito. Essa redução, ela não aumentaria a população carcerária? Não seria ruim no nosso país? Com certeza. Nós não precisamos de cadeia, nós precisamos de educação. Eu tenho pregado desde 1990 que a educação em tempo integral, nos bolsões de miséria, se não deve fazer em tudo, mas nos lugares onde haja maior miséria, para retirar as crianças, e elas vão levar para dentro de casa, por mais miserável que seja a casa, elas vão voltar só à noite. Então não vai haver choque de realidade, de escola e casa. Mas elas já vão levar para dentro de casa um pouco de cultura, tirando aqueles avós que vêm vindo desde o berço, em total ignorância, para sair desse moto perpétuo que é a miséria. Então, eu sou contra qualquer outra coisa que não seja a educação integral, de tirar essa criança. Se não puder tudo, começa pelos bolsões de miséria. Ok. Nós já, infelizmente, podemos ocupar hoje no Brasil, no contexto internacional, a terceira posição como país encarcerador. Já ultrapassamos a Rússia. Por quê? Pelos dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, estão computados aí na população carcerária não só os presos em regime fechado, mas também os presos em regime aberto e semiaberto. Ou seja, toda a população carcerária do Brasil já ultrapassa o patamar de 700 mil presos. Nossa. Então nós temos Estados Unidos em primeiro lugar com 2.400.000, nós temos a China com 1.800.000, 1.700.000, o Brasil já na terceira posição com 700 mil presos. E aí logo em seguida temos a Rússia com 500 mil. Essa estatística já foi aumentada então? Já foi aumentada, já está ultrapassada nessa abordagem de se incluir também presos em regime semiaberto e no regime aberto. Então a solução tem mostrado que não é o encarceramento. Países que adotaram essa via de encarcerar e de se popularizar o encarceramento ou banalizar o encarceramento como a primeira via ou a primeira ratio, acabaram constatando que o caminho estava equivocado. Hoje nós temos países que investiram maciçamente em políticas de educação, acesso à cultura, à cidadania, como Noruega, Suécia, Suíça, Dinamarca, que estão fechando unidades penais. Porque o Estado assumiu seu papel e a sociedade se mobilizou para cobrar políticas públicas de educação, de acesso à justiça, de acesso a todo e qualquer direito fundamental que assegure minimamente o exercício da dignidade da pessoa humana. Então a discussão é essa. Não adianta, infelizmente, setores da política, da sociedade civil organizada e também da imprensa quererem tapar o sol com a peneira, dizendo que a solução para tudo e para todas é o endurecimento penal. A realidade tem mostrado que não,
que nós precisamos é evitar que o direito penal sirva como instrumento de limpeza étnico-social e racial, porque nós temos uma população carcerária maciçamente formada por pessoas pobres e negras, e querem fazer com que o adolescente negro e pobre seja excluído da sociedade, seja colocado como sujeira para debaixo do tapete. Não querem enfrentar as políticas públicas de forma efetiva, de forma realista, como prioridade absoluta, como determina a Constituição Federal da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente.